Galera 3D, como vocês estão? Ana, líder das empreendedoras 3D Power Woman, muito feliz, mais uma quarta-feira aqui com vocês ao vivo no nosso Instagram e depois imediatamente vai ficar no nosso YouTube. Então peço para todos vocês curtirem, ativarem o sininho aqui do YouTube. Agradeço muitas inscrições essa semana, as pessoas que estão visualizando as lives, é muita felicidade pra gente. Há mais de um ano fazendo conteúdo para toda a galera do 3D, para todas as frentes do 3D. Então, se você ainda não ativou o sininho, ativa aqui, ó, Empreendedoras 3D Power Woman. Estamos em todas as mídias sociais, tá? WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn. Então, quem for mulher ou empreendedor do 3D, quiser sempre estar com a gente fazendo conteúdo gratuito para toda a galera do 3D, entre em contato, segue a gente, porque é muito importante, né? A gente precisa do quê? Dessa união do 3D, né? E é muita felicidade, né? Como eu falei, sempre tá fazendo conteúdo para todos vocês. E assim, aqui a gente, às quartas-feiras, a gente sempre começa assim, com a nossa agenda, 10 minutos antes da live, agenda semanal, tá? Porque vai mudando as coisas, a gente sempre gosta de passar até os posts que são feitos, e aí a gente também depois já inicia a live. Tudo fica gravado, tá? Tanto no Instagram quanto no YouTube, e às vezes eu tô subindo agora pro TikTok, porque o TikTok também, né? Quando tem até uma horinha já consigo baixar lá, ou edito e tô colocando para todos vocês. Eu gosto sempre de começar, né, a nossa agenda, mas eu gosto de falar do post da semana, e não deixaria de ser, né, essa semana novamente 2 posts. Eu fiquei muito feliz, tá? Com a participação de todo mundo, o pessoal entrou nas trends. Então, assim, é isso que a gente quer mais a participação e a felicidade de todo mundo, né? E aí, há 5 dias atrás, eu fiz um post onde eu coloquei a minha boneca, né? Com os acessórios que eu faço, que eu uso, muita gente me reconhece. E aí eu coloquei assim: você em versão action figure? Coloquei a interrogação. Aí eu coloquei, sim, é trend. Aí coloquei minha boneca com as minhas roupas, com a minha maquiagem, com os meus acessórios. Daí, inclusive, tinham 3 acessórios, 2 brincos e o colar. E aí eu coloquei assim: vocês gostaram, né? Aí o pessoal amou. Todo mundo veio lá curtir. Ai, minha amiga, sua linda. Ai, maravilhosa. Que não sei o que. Eu fiquei muito feliz, tá? Não que eu gosto só de ser elogiada, né? Mas a gente sempre tem um pouco de vaidade. Isso faz bem pra gente. E aí eu coloco assim: você já se imaginou um action figure? Aí eu coloquei personalizado com o seu estilo, atitude e acessórios únicos feitos de impressão 3D. Aí eu coloquei: como o que criamos na nossa loja ficou demais, né? Gente, eu entrei nessa trend, porque quem vive esse universo 3D de verdade veste a camisa, ou melhor, o personagem vira o personagem principal, né? Então eu gosto sempre de falar isso, dessa história empreendedora, cheia de força, inovação e diversão. Aí eu dava dicas para quem quer virar boneco, né? Com o apoio da IA, né? Ensinei aí no post. E aí eu colocava assim: marque a gente no seu feed, ou nos seus stories, vamos ter muita alegria em compartilhar. E aí eu fiquei esperando que as meninas dos actions, né? Mas as gurias estão tímidas, não sei o que aconteceu. Eu peço pra todas vocês, gente, vamos fazer. Porque logo, logo vai ter impressora com um monte de cores. E quem hoje imprime, às vezes nem precisa dar acabamento, porque a máquina já vai fazer também. Então, assim, lógico que é bom dar acabamento, mas a gente tem que estar apto. Então, quem já criou a sua boneca de IA, já vai poder, assim, se inspirar. É muita novidade, sempre tá mudando o mercado 3D. E aí eu fiz outro post, esse já menos de 24 horas, 23 horas. Onde eu coloquei uma mulher, né, de costa, correndo, né, assim, meio infinito, e uma outra pessoa filmando. Coloquei uma música bem agitada, assim, meio pautada, né. E aí eu quis o quê? Mostrar o futuro mesmo, né? A gente sempre gosta de vislumbrar as coisas. Então eu coloquei assim: na impressão 3D, quem molda o futuro é quem ousa sonhar em camadas, né? A gente que é da impressão, a gente sabe o que é isso. Aí eu coloquei: cada camada que imprimimos representa mais do que apenas um projeto. É sobre superação,
foco, persistência e apoio mútuo que encontramos na nossa comunidade. Quem hoje vive a nossa comunidade, respira as lives, está com a gente nos eventos, né? Lá na Expo, sabe do que eu tô falando. Então eu coloquei no mercado 3D, enfrentamos desafios todos os dias, por isso essa união, né? Materiais caros, falta de reconhecimento constante, busca por inovação, né? A gente estuda todo dia, toda hora tem novidades, a gente tem que estar estudando. Aí eu coloquei, mas seguimos em frente, porque acreditamos no que fazemos. E assim, essa semana eu tive bastante enquete com as gurias, bastante troca, foi muito importante. Aí eu coloquei, temos um ao outro para fortalecer essa jornada. Aqui sonhar alto é permitido e apoiar o outro é essencial. Nossas lives, nossos eventos, nossa troca nas mídias sociais, né? @empreendedoras 3D Power Woman, mas muita gente segue eu nas outras mídias, né? Mostra que juntos a gente vai mais longe, né? Aí eu coloquei, se você também acredita na força da comunidade, na criatividade e na transformação que o 3D traz, esse movimento é pra você. Então eu chamo todo mundo, né? Vem com a gente construir o futuro, camada por camada, né? Isso aí vai ficar, né? Não é só juntos somos mais fortes. Agora tem outra, até não falei nosso lema hoje. Juntos somos mais fortes, ou melhor, imbatíveis. Ana Lindona vai fazer a live comigo. Daqui a pouquinho te chamo. E agora tem outro, olha lá. Vamos construir o futuro, camada por camada. Eu adoro. Gente, eu quero agradecer demais, né, as pessoas que curtiram o post, que republicaram o post, que nos grupos, né, de WhatsApp, inclusive das minhas gurias, né, que eu participo, também gostaram do post, comentaram, os dois, né. E todos os que a gente faz é muita felicidade. Aí eu queria falar, a nossa agenda de live saiu semana passada e foi a primeira live do mês. Essa semana é a segunda, então eu vou falar. A live da semana passada foi muito legal, fui eu e a Jaque, e assim, do estúdio à loja, como monetizar seus designs de impressão 3D. Foi muito bom, muita troca, sempre com essa guria assim que é palestrante, tá com a gente nos eventos, então é muito legal. Aí hoje vai ser ferramentas e dicas essenciais para mulheres na impressão 3D. Com a Ana e com a Carol, uma guria de São Paulo, uma de Minas Gerais e uma do Sul. Aí semana que vem, como projetar objetos funcionais e estilosos na impressão 3D. E a quarta live vai ser 4. Ó, guria lindona dos acessórios, ó, e hoje, ó, falei até da nossa trend, linda. Tô querendo ver a sua coleção, tô ansiosa, hein? Aí eu coloquei aqui. A última live debate do mês é Mulheres Makers. A comunidade feminina lidera a impressão 3D. Eu vivo isso, então eu sempre vou puxar a sardinha pro nosso lado, né, gurias? E aí a última live do mês vai ser com um guri muito importante, oh, lindona. Vai ser um guri muito importante para falar de manutenção de impressora e fazer uma live ao vivo. Ele tava com a gente no nosso evento e assim, todo mundo amou, então eu trouxe ele para fazer a live networking com a gente, para vocês também conhecerem. Aí queria falar, né, além do nosso lema, falar o hashtag Empreendedoras 3D Power Woman. Para quem ainda não marcou, a gente marquem, gente. É muito importante pra gente, porque é um reconhecimento que você faz parte da nossa comunidade. E a gente já tá indo pro 6º evento, né, presencial. Mas é muito conteúdo, são muitas lives, muitas palestras. Então, assim, eu sempre gosto de falar, né? Mais de 54 murais de gurias. A gente tem mais de 25 palestrantes, né? Gratuitamente para todo mundo. Então, quem foi nos nossos eventos viu esses palestrantes, estão sendo editados para colocar. Inclusive, tem muito palestrante entrando em contato. Ana, você vai colocar minha palestra na íntegra porque quer utilizar? Eu peço paciência, eu tô fazendo, mas é que também a gente trabalha, é corrido, faz live, mas vai sair, vai ficar bonitinho. Nossa página do YouTube tá linda, tá? Vocês podem entrar aí, palestras 3D tem, live networking 3D tem, live debate e eventos 3D. Tem 4 pastas lá. Fora os stories, né? A gente fala shorts, os shorts, né? Que vira o history, vira shorts no YouTube. Então é bem legal, tá? E assim, eu acredito que tenha mais de 200 horas. Inclusive, eu já tava falando com o pessoal da China, tá lá naquele evento lindo lá, né?
nos Estados Unidos e tudo, e Detroit. E aí, o pessoal querendo saber, nossa, tem muita guria, tem muito, e falando as datas. O pessoal, ai, Ana, eu não consigo ir pro Brasil. Calma, gente. É esse ano as nossas agendas, mas assim, ainda tem mais 4 eventos esse ano, fora a Expo 3DBR. Então dá pra participar. As nossas gurias mesmo, nossa, lindona, de Sorocaba, hein? As gurias mesmo, muitas delas vão começar a palestrar. Mais ainda no nosso evento, gente que não palestrou. Então, novidades aí, né? Inclusive, semana passada eu fiz um convite para um guri da engenharia, da parte da mecânica, vai vir no nosso evento também. Então, a gente já fechou aí 2 palestrantes, já tá, falta 2. Então, se alguma das gurias tiver interesse em palestrar, entre em contato essa semana, porque semana que vem eu já tô definindo, tá? Vou soltar os cupons, gente. Quem acompanha nossas mídias, eu entrei em contato com mais dois empresários hoje para ter cupom, tá? Então, assim, por enquanto, os 2 que a gente tem, que é a 3D Prime e a Tavares 3D Print, é o mesmo cupom. 3D Power Woman. Então, se vocês quiserem comprar filamento, máquina, resina, com eles, peças, manutenção da impressora, tudo, eles têm, tá? 3D Prime, inclusive, muito feliz que me ajudaram aí com a minha impressora colorida, né? Quero agradecer demais o Anderson, a Michelle, o Diogo, tá? O Diego, que tá lá em Detroit também. Muito obrigada, viu? Por vocês acreditarem no meu trabalho. E a Tavares também. Então é 3D Power Woman. Mudamos para ficar mais fácil. Todo mundo vai ser igual, tá bom? E aí, nossos eventos, como eu falei, os parceiros todos que estão com a gente sempre, né? Então a gente tem Bambu Lab, tem Creality, teve resina lá, que é de resinas. Ela é uma da que vai soltar o cupom. Eu pedi, olha, ó, solta o cupom para as minhas gurias, para meus guris, porque é importante. Então eu tô aguardando, assim que estiver, né? E assim, deixo aqui o convite. Quem ainda não sabe dos nossos eventos, anota aí, em São Caetano do Sul, na nossa terrinha, tá? Ele vai acontecer aos sábados, sempre aos sábados e a cada 2 em 2 meses, tá? Então foi agora, dia 29/3, nosso 5º evento. O próximo vai ser dia 31/5. Depois, dia 26/7, 27/9 e 29/11. E a Expo 3DBR, assim que eu tiver, já passo aqui pra vocês tudo. Inclusive eu tô muito feliz, assim, não posso ainda dar muito spoiler, vai ser algumas coisas bem legais, tá? E aí na nossa terrinha, todos os palestrantes escolhidos a dedo, né? Tem muitos brindes, sorteios. Então assim, hoje as mentes mais criativas do 3D, né? Vocês estão indo meio internacional, gente. Hoje eu republiquei e mandei para bastante gente que a gente tá entrando em contato, né? Então eu sempre mando, além das palestras, eu mostro também o evento, as mesas. Então assim, quem tem vontade, já entra em contato, fala, eu quero o próximo evento. Pode separar uma mesa para mim, eu já separo, tá? A gente sabe que às vezes as pessoas deixam pra última hora e não dá conta, né? Não tem como. E nosso evento, assim, não é que eu tô querendo dizer, mas assim, hoje, o pessoal do 3D vê robótica, IoT, a parte colecionáveis, né? IA, tá? A gente falou muito de IA, inclusive essa semana passada foi falado muito de modelagem 3D com IA. Quem tava lá, tá, viu que não é bem assim, né? Hoje a IA, ela faz muita coisa pela gente, mas sempre precisa do trabalho ali do modelador. Muitas vezes você dá o comando, você faz tudo certo, mas mesmo assim, teve 2 palestrantes lá no nosso evento falando disso, mostrando vídeo, fotos, deixando à disposição. Então assim, nada como você estudar. É lógico, ninguém quer, né, hoje, deixar de lado um amigo que é modelador. A gente é muito grato, mas eles têm a ferramenta e tem muita gente que tá saindo na frente. Eu vou citar um guri, né, o Will 3D, né, 3D Will, que essa semana colocou lá que ele também, né, agora vai dar cursos, treinamento pra parte de IA. E eu achei extraordinário ele falar isso. Porque é isso, gente, vocês têm que abraçar essa inovação, não pode, não, tal, não, gente, tá aí, tem que usar, tem que participar, né? Vamos lá, guria chamando. Carol, vamos, Ana. Vou chamar as duas agora. E, ó, ver participar.
Deixa eu pôr aqui. Já tô mandando, guria. Olá, Tá me vendo? eu tô, e você? Não, não tô. Mas peraí, deixa eu ver aqui se tá aqui. Eu já vou colocar a Ana também. Uhum, eu estou te vendo. É, eu gosto de olhar, né, guria? Porque... Ah, ó. Deixa eu Uhum. colocar a Ana, tá nós duas. Eu estou te vendo. É, eu gosto de olhar, né, guria? Ana, tô te chamando. Deixa eu travar aqui, senão fica o celular, né? Ana! Ô, lindona! Olá! Oi, Tudo bem? Hoje tá extraordinária essa live, gente. Sou suspeita pra Hoje eu tô, falar. hoje eu tô Guria vendo de todo mundo. estampa, guria de... Gente, tá todo mundo, a cabeça tá certa? Vocês estão conseguindo ver? sim, Sim. Tá, não tá cortado não, né? Ah, não, tá, ó, as três. Hoje tá extraordinário, por quê? Né? Eu tô em São Paulo, Ana na parte de Minas Gerais, né? E a guria aqui, a Carol, no Sul. Então é tão gostoso, gente, porque olha o que a mídia social, né? A gente fala, pode proporcionar para todo mundo, né? A gente já fez até sim. live com guria fora, então é muito legal, né? Obrigado, viu, gente, por vocês estarem aqui. Vocês querem se apresentar? Quer falar primeiro, Ana? Pode ir. Meu nome é Carolina, sou engenheira eletricista, trabalho com automação e elétrica, né, projetos, e também faço impressão 3D, peças personalizadas para os clientes. Show, guria. Até a Carol falou que vai vir agora na nossa palestra, né, guria? Vai ser palestrante, né? Esse ano. Se der tudo, tá dando tudo certo, eu acredito que em julho vamos estar juntas Olha mesmo. lá, que felicidade. Muito bom, guria. Obrigada, viu? Ana, se apresenta, guria. Olá, eu sou a Ana, eu mexo com impressão 3D, trabalho com impressão 3D desde 2019, comecei com hobby, por conta de cosplay, do cosplay eu já fiz action figures e hoje eu faço personalizados também. Sim. E agora tá com uma tecnologia, né, guria? Conta aí que eu Sim, gosto sim. de falar, porque tem gente que às vezes não entra nas outras lives, né? Então é a Capversa, né? Conta aí, guria. A Capverso 3D eu faço, são vários projetos dentro, né? Não coloquei todos no site ainda, porque o tempo às vezes é curto pra gente fazer tudo que a gente quer fazer. Ah, não dá, Mas né? são peças com tecnologias NFC, como uma aproximação. Sim. Então, basicamente é tags de cachorro, que facilita, né? Você encosta ali o celular na tag, você já tem os dados do cachorro ali. Uhum. E chaveiros também. Serve para Legal. identificação pet, né? Eu vi agora à Sim. tarde, eu fiquei encantada, republiquei, né? Ela nem precisou me marcar, eu já fui republicando, porque é a coisa mais linda, gente, um do ladinho do outro, com aquela carinha, né, que eu gosto de ar natural, né, dos pets, eles são demais. E aí eu falei, ai, demais, guria, que lindos, né? E aí isso serve o quê? Para ajudar, né? Todo mundo que tem um pet, que às vezes, né, perde o pet, né? Fica naquele desespero, né, Ana? Então, Sim, e existe, né, o número de pets que voltam para casa, se eles estiver com uma tagzinha de identificação, é muito maior, né? A chance de recuperar o pet é muito maior. guria. E não judia, né? Eu sou suspeita, já coloquei chip em pets, vários, não só pássaros, cavalos, cachorros, gatos. E eu sei que tudo que não é interno e é externo é melhor, né? Você fazer ir pro bem dos animais. E a Carol, eu e a Ana amamos bicho, então tá, essa live tá Sim. extraordinária aqui. Eu uso Gente, tag, mas eu só uso externo. olha Coloco na lá, tá própria vendo? Isso coleirinha. que é legal, gente. É muito importante a gente falar, porque é menos sofrimento e aí você consegue também estilizar, né, do jeito que você quer, Sim, né? Fica bonito, Sim. né? Então você E incentiva as outras pessoas também, né, gente? sim. a tagzinha que eu tô fazendo, ela junto com o colarzinho, ela tá dando 5 gramas. É Tá muito leve. vendo? Eu coloco Aí não os atrapalha. os meus gatos que são chatos, eu coloco neles, eles nem sentem, eles não reclamam. Não, eu Ai, lembrei que de você bom. essa semana que o Jimmy me mandou um monte de chaveiro de capivara.
E aí eu falei assim, poxa, eu preciso mandar pra Ana. Eu achei o máximo, porque na mesa, assim, acho que tinha uns 20 chaveirinhas, né? E E ele ele mandou o fez? desenho e depois, eu preciso ver com ele, eu vou te mandar o que ele me mandou. Tá. E aí depois ele fez a impressão em branco mesmo, né? Ficou bem levinho, assim, achei lindo. Lembrei de você na hora, Ana. Mas é Ai, quero comigo a ver. gente só fala nas lives mesmo, né, Guria? Gente, hoje a live é ferramentas e dicas essenciais para mulheres da impressão 3D. Então, mulheres que já trabalham com 3D e mulheres que às vezes querem iniciar na impressão. Então, essas dicas é importante. Por quê? As duas gurias que estão aqui comigo mexem com tudo, FDM e resina. E elas testam muito produto, tá? E eu, como faço live com elas, também acabo guardando informação até em excesso de todo mundo. Então, assim, é muito importante para todo mundo que está aqui curtir a live, espalhar, né? E tudo mais. Então é isso aí, gente. Obrigado por vocês estarem aqui. Vamos para a primeira? Ó, quais ferramentas básicas vocês recomendam para quem está começando na impressão 3D em casa, né? Importante, porque todos nós trabalhamos de casa. Bom, aí no caso para FDM, eu acho que hoje em dia eu acho que a tecnologia está facilitando, né? Mas que nem essas novas impressoras, querendo ou não, ela já tem, né? A mesa já faz nivelamento automático. Tem essas novas mesas também que elas são mais práticas, elas são mais fininhas, você consegue removê-las, né? Então fica mais fácil para você retirar o equipamento. Mas dependendo da impressora, ela não tem nada disso, né? Então aí eu acho que no mínimo você tem que ter para uma impressora FDM, eu acho que para você saber nivelar, caso ela não tenha um nivelamento, eu uso, pelo menos particularmente, ter um nível, né, para ver se ela está bem reguladinha, uma espátula, né, sempre é importante, para retirar na mesa. Às vezes você precisa utilizar mesas com espelho ou com vidro, né, para ficar com um aspecto mais bonito, né, a base, né, da peça. Então é interessante também você utilizar, né, uma espátula, ter uma boa cola. Eu normalmente uso spray, né, para passar também, dependendo do tipo de material que você vai utilizar, né. Tudo bem que se for essas texturizadas, aí você não há tanta necessidade de você utilizar o spray. Mas, por exemplo, se você for utilizar um ABS, ou dependendo do tipo de material que você for utilizar, mesmo ela sendo texturizada, é interessante também você utilizar um sprayzinho, né? Sim. Basicamente é isso. Eu acho que para uma FDM, né, que dá para se virar bem, né? Para resina, a gente também utiliza espátula, né? Tem que ter, senão fica bem difícil de retirar a peça na mesa, né? Espátula, gente, tem que ser mais de silicone, né? Como que na verdade são as duas. A silicone você utiliza para você mexer. Com a mesa, né? Então eu queria, se vocês estiverem aí mostrar, acho que é legal, porque tem gente que não trabalha com resina, às vezes tem dúvidas, né? Que no caso... três aqui, ó. Tá. Metal, de plástico e de silicone. Tá. Essa daqui, ó. Quase um bolo. Ligar bancada. Essa daqui, só porque eu quero ligar, não ligou, né? Essa daqui é uma mesa, essa daqui é o VAT, né? Que é onde fica na impressora. Então aqui você coloca a resina. Então aqui você vai precisar mexer com silicone. Mas aí você tem a mesa, que no caso não precisa, não tem como você utilizar o silicone. Você tem que ter essa que a Ana mostrou, né? No caso, né? Que aí seria... Essa daqui é onde fica a peça, né? Tá. Show, gente. Aí já ajudou bastante. Eu acho que você falou quase tudo, né, Ana? A Carol, né? Você acha que tem mais alguma coisa, Guria? Eu acrescentaria também alicate. Tá. E lima. Sabe aquelas liminhas de mão? Às vezes eu... Show. Até pra... Essa semana, vocês viram, gente, todo mundo publicando, né? Surgiu uma guria no grupo de dúvidas lá, né? Até a Ana te agradeço, né? Que você e a Michelle lá arrebentaram, né? Eu sabia de 3 coisas que podia dar ali problema. Vocês já colocaram umas 10, eu amei. Ajudou muito a guria, né? No final a gente acabou encaminhando ela pra Creality, que ela tava com problema mesmo. E ela falou,
Aí, Ana, ela viu uma outra guria que tava fazendo a primeira camada, a segunda camada, e ela queria tanto fazer assim, sabe? Então é aquela coisa da ansiedade, né? Então é muito Sim, sim. importante, gente, a gente falar do jeito que a gente trabalha. E assim, hoje eu ia falar até essa parte de temperatura, né, gente? A Uhum. Carol falou essa semana da parte de secagem de filamento, né, guria? Sim, Então, a gente hoje tem que ter essas ferramentas, mas assim, móveis bons que suportam as mesas, né? Como foi falado, às vezes, por causa da tecnologia, tem mesas mais agitadinhas, então precisa ser móvel bom, tá? Eu sim. coloquei aqui armários para guardar filamentos. Eu falei, até brinquei com elas essa semana, que eu Uhum. sou a rainha dos saquinhos, né? Guria dos saquinhos. Porque senão a Uhum. gente acaba perdendo, a gente faz a impressão, são muitas Sim. pecinhas, então precisa, né, gente? Acho que isso é um material básico, né? E a Pra... parte de acabamento, né, Ana? Tintas, aí você gosta. Fala aí pra gente, que você. Eu e a Carol não dá acabamento, mas você dá, guria. Aí é tinta, tem massa, né, para pequenos Uhum. reparos, o Tá. primer, pincéis. Isso que você falou aí de guardar as pecinhas, eu gosto de usar também aqui, ó, Hum? essas caixinhas assim, sabe? Show, organizadores. Tá. Eu tenho essas caixinhas aqui, quase que todo mês eu vou no supermercado, eu compro duas para poder ir colocando Ai, aqui. é E eu ótimo. deixo do lado da impressora, Uhum. eu vou imprimindo e vou jogando nelas, aí eu vou separando assim por encomenda, sabe? Aí eu Sei. consigo Ah, organizar. separa todas as peças. É Uhum. bom, né, gente? A gente Eu, até identifica, sim. né? Porque senão você Eu fica uso também perdido. um, eu uso também um cesto. Eu vou colocando todas as peças dentro do cesto também. Show. Você falou, Aninha, os acabamentos que eu faço, com filamento eu não faço, mas com a resina eu faço acabamento, né? Tá. Aí, basicamente, Ah, aí é é usar verdade, prime, com a né? resina. Aham. Aí eu uso também, eu não sei da Ana, mas eu É que pelo assim, menos né? eu gosto de Hoje, usar. ó, você imprime uma pecinha assim. Primeiro eu vou tentar pintar isso aqui. Eu Uhum. deixei porque. é, gente, é lixar, né? Tem vários tipos de lixa, né, Ana? Sim. Tem a lixa Tem. a grossa, a média, a fina, a extra fina. Então, assim, até Uhum. chegar num formato legal. Tirar as Eu, imperfeições por causa de suporte, né, Ana? Então, e sabe aquela lixinha de unha? É micro retífica, só que é aquela de sei. unha, sabe, que o pessoal usa pra fazer unha em gel? Eu uso Ah, uma Uhum. daquela para lixar a peça de resina, porque a show. rotação dela é mais levinha, então ela não Ah. Uhum. machuca E igual a micro retífica, sabe? óculos, né, gente? Precisa O meu usar, né? fica tudo aqui, óculos, luva, Uhum. para mexer com Luva, resina. show. Eu uso a retífica também, aí eu comprei vários tipos de lixinha, né? Uhum. Que aí, dependendo do tamanho da peça, É. facilita na hora de E lixar. no processo E vocês lavam a peça, gente, então, seca a peça também, né? Pra poder ver, né? isso. Isso Sim. que eu ia comentar também, né? No caso, eu particularmente eu uso mais a washable, né? Tá, Que é a base de água. Então, o processo em si é mais simples, né? tá. Tanto é que a resina que eu utilizo eu posso até lavar na torneira, não tem problema. Ai, que Mas legal. no Que é essa caso, mas lavável, hoje né? eu vou, sim, mas essa semana eu vou começar a fazer o teste pela primeira vez, usar uma resina isopropílica, né? Olha. E aí já é o processo, já é um pouquinho mais chatinho, né? Eu acho que a Ana É. você usa a normal, né, Ana? Eu lavo em álcool. Então Tem aí que já é tomar um um certo processo um pouquinho cuidado, mais né, gente, com esses EPIs, né? A gente tem que falar, porque assim, por sim, mais que você tenha cuidado, pode acontecer da luva furar, né? Então, a sim. gente sempre tem que passar, porque eu sei que hoje eu acompanho, hoje, inclusive, eu publiquei uma guria fazendo lá a aula de pintura, né? Para todo Uhum, mundo. Então, assim, lógico, no início, você não vai investir, você tem que ter a saída, né? Mas conforme sim, você for aprimorando as peças e dando esse acabamento, você consegue revender melhor também. Então, com por isso que você tem que certeza. reinvestir nos seus materiais, né? Nas tintas, Sim, vernizes, né? Primer, né, Ana? Sim. Então, aquelas A massas luva acrílicas, né? Massa acrílica. massa de pequenos reparos. Sim. Ela é muito boa. A para quem luva. não. Desculpa, não te atrapalhar. Mas no caso, né, é interessante para quem consegue ter aí, comprar, né,
utilizar, né, a washing cure, né? Então, essa daqui do lado esquerdo é para lavar, né, a peça, né? E essa daqui é para você curar a peça, né? Então, você tem raios ultravioletos para você depois curar a peça. Então, tanto para base de água como se for etílico, você pode utilizar essa máquina, né? Carol, assim, é quem já tá na impressão, né? Mas eu já vi guria lavando na chuva. A gente, Como assim. assim? Essa eu nunca vi. Eu vi. Colocou as peças na chuva e ficou lá. Eu dava tanta risada. Falei, sério? Mas era base de água, né? Não era possível, né? Então, assim, a gente hoje sabe, né? Precisa, com o tempo, investir nos materiais, né? Mas, por exemplo, se a pessoa, às vezes, o secador mesmo que você falou lá, de isolamento, eu fiz o meu, né? E tem um monte de gente que adapta, tipo, o Manual do Mundo e gosta de fazer. Sim, A Ana mesmo, né, Ana? Montou a primeira impressora, foi lá. Então, a gente sabe que, às vezes, é interessante também, né? Saber se criar um pouco. Mas aí, assim, isso daqui é que eu, graças a Deus, eu consegui comprar uma dessa, mas você não precisa necessariamente comprar um negócio desse. Você pode ter balde ou comprar um pote que feche bem, né, hermético, para você poder fazer a lavagem, principalmente se ele for álcool isopropílico. Você pode comprar também aquelas lanternas UV, né, que aí você paga aí na faixa de uns R$100 aproximadamente, né? Aí você faz uma caixinha fechadinha, né, para você poder também fazer a cura dela, ou senão você pode utilizar o próprio sol também para fazer a cura. O problema é que se não tiver sol, é importante haja paciência. Sim, com certeza. Mas assim, às vezes na pressa a gente também tem pedido, então é bom investir. Mas no início ali, né, as dicas são importantes. Gente, vamos para a segunda? Na sua experiência, quais são os maiores desafios que as mulheres enfrentam nesse mercado e como superar? Fala a verdade, gente. Eu acho que seria a credibilidade de você vender peças em impressão 3D. Eu acho que as pessoas acham, mas é uma coisa meio sensível, ou é uma coisa muito cara, porque eu vou comprar um negócio desse. Eu acho que essa é a dificuldade de você explicar para o seu cliente que é algo assim que você pode criar para ele do jeito que ele quiser, o material que ele quiser, da cor que ele quiser. Eu acho que tem essa certa dificuldade. E querendo ou não, ele acaba sendo um pouco mais caro e às vezes as pessoas desistem por causa disso. Sim. E você, Carol? E você, Ana? Desculpa. Eu concordo. E muitas vezes, acho que por ser mulher, quando a gente vai explicar algum processo, alguma coisa, ainda tem gente que não acredita que a gente sabe mexer com máquina, com ferramenta e acha que não vai funcionar. É isso aí. Sim. Eu acho que a gente é meio que cutucada, né? Eles desafiam a gente, né? Então eu falo que às vezes tem aquele pessoal que é o alfa. Tanto que quando eu comecei o grupo, eu coloquei um monte de loba, né? Coloquei as lobas lá, eu falei que tem a alfa e geralmente quem não conhece, né, sabe como que é. Mas a gente enfrenta isso, mas a melhor maneira da gente responder é com trabalho, gente. Não tem jeito, porque autoconfiança é o que você, com o tempo, desenvolver mesmo. Uma segurança e não se afligir quando alguém te aborda, te questiona, né? Isso, pra gente que é mulher, é diário. Não tem jeito. Eu brinco, né, com as gurias, porque, assim, principalmente nessa área de TI, tecnologia, né? Então, assim, a Carol, né, engenheira, né, Carol? Parte de elétrica ainda, né, guria? Acredito que a área, né, dependendo da área, é mais difícil mesmo para se colocar. É que eu acho que às vezes as pessoas não sabem a grandeza que é você ter uma impressora. Porque basicamente a gente consegue fazer o que quiser com ela, né? Sim. Por exemplo, aqui em casa, né? Eu tô arrumando a iluminação aqui externa. E aí tem um cabo que ele, como ele é no chão, né? Eu tô tendo um problema com ele. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma caixinha
para eu colocar, porque eu quero automatizar. Então eu vou fazer uma caixinha na própria impressora, eu não vejo necessidade de eu comprar algo desse tipo, sendo que eu tenho uma impressora e tenho um material, para eu colocar, né, fazer todo o esquema de passar a fiação e colocar lá o relé, né, para eu fazer a automação do meu corredor Queria aqui. ter a Carol, Tipo, minha vizinha aqui, porque eu tava brincando hoje com o Jimmy, né, que eu tô com 2 no break no carro e um que tava dando problema ontem, né, de 2 máquinas. Aí o Jimmy, e a Inel tá dando uns chiques aqui, eu tô com as 2 impressoras ligadas, porque assim, é isso mesmo. Às vezes você refazer uma fiação, mexer, né, Carol? Facilitar com a automação, né? A gente sabe, tem muita máquina que hoje tem você consegue controlar no celular, mas é um pouco mais difícil. Eu ia colocar que o desafio do grupo empreendedoras foi timidez, tá? E para as mulheres no 3D, agora não existe mais timidez. Então a gente venceu, rompeu barreiras, sabe? Todo mundo com carão lá. Eu brinco porque no início foi difícil, né? Porque nem todo mundo fala, mas por que é minha foto? Mas por que eu tenho que salvar o seu contato? E hoje eu vejo essas gurias querendo palestrar, fazer live. Eu tô tão feliz, sabe? Então é isso, a gente é exemplo para as gurias de superação por causa do conteúdo de lives, palestras, né? E a Expo, né? A Expo, para vocês duas que não estavam lá, mas eu falo, gente, nós estávamos em 15 meninas com camiseta, andando ali, e todo mundo olhando. Quem que são as de pink, as de preto, com, né? E assim, foi muito legal. Muito legal. É uma experiência única. Quem puder vir esse ano de novo, porque não vale é a só os pena. nossos eventos, foi bem legal, assim, tá? E tem guria que tá aqui acompanhando a live que tava lá, então pode dizer, né? Foi extraordinário. Gente, vamos pra terceira? Ó, você usa algum software gratuito de modelagem 3D? Eu sei que vocês usam, né? Quais vocês indicam para quem está iniciando? Tem o Tinkercad, né? Que dá para fazer bastante coisa com ele. Ele é um pouquinho travado, gratuito, mas eu acho que para começar a fazer pequenas coisas é tranquilo para fazer. Eu utilizo bastante ele assim, às vezes para pequenos reparos. Pego já às vezes uma peça e quero acrescentar alguma coisa nela ou quero retirar algo, né? Então aí dá para mexer bem nele, né? E tem também um parecido com o AutoCAD, que é o FreeCAD, né? Que ele também é gratuito. Eu acho interessante também. E você, Ana? Eu comecei a mexer mais no Tinkercad mesmo no início. E depois eu fui pro Fusion. O Fusion também tem a versão gratuita. Eu sei, a gente sabe que é gratuita, não comercial, né? Não, é importante, mas ele gente. Porque assim, hoje você falar, né? A gente conversa muito de modelagem. É tudo muito caro, né, Ana? Então, se puder gratuitamente fazer, né? Sim. Show. E aí, o Fusion pra mim hoje é o meu queridinho, eu faço tudo nele. Show. A maioria do pessoal, né, que faz modelagem gosta bastante do Fusion, né? Gosta. Aí tem, né, gente? Hoje a gente sabe que tem outros pagos, e aí muita gente, né, Blender, etc, né? Tem gratuito e tem o... Então a gente hoje, nos eventos, a gente falou bastante de modelagem. Inclusive, estava falando da IA, né? No nosso 5º evento, teve 2 palestrantes falando. Mas por mais que você utilize, você precisa de saber um pouco da modelagem. Porque acontece às vezes de fazer o action, né? E aí com 3 braços, 2 pernas, entendeu? Então, assim, às vezes não fecha direito a imagem, a gente tem que mexer. Tem que mudar. Então é bem legal. Então, assim, não é que a IA veio para substituir, mas quem souber utilizar vai adiantar o processo. Mas depois, dependendo do erro, até a gente fala assim, que às vezes acerta, às vezes não. Né? Então, vamos para a quarta, gente. Quais ferramentas ou acessórios facilitam sua rotina na produção com as impressoras FDM ou resina? A Ana falou, eu tinha até esquecido na hora de falar, alicate. Principalmente, né, você vai, às vezes, colocar, né,
o filamento, aí você tem que deixar num ângulo de 45 para você plugar, né, na extrusora, né, na entrada da extrusora. Eu acho que é interessante. E a espátula tem que ter também. Sim. Sem a espátula é bem complicado. Vocês usam muito dependendo aquele de desentupir o bico, aquelas coisas? Porque a gente fala extrator de filamento, né? Mas assim, eu uso e às vezes dá certo. Então, a gente, é interessante, né? Aquela agulhinha, o que eu já usei foi aquela agulhinha, sim, né? Sim. É legal, No a gente começo, não falou, né? Sim. E eu coloquei aqui no começo balança, eu usava né, bastante. gente? Balança, né? Pra poder, Balança na loja, também. a gente Também. pesar, né, a peça, ver quanto... Principalmente agora com essa parte colorida, viu, Carol? Se prepara. Peça com desperdício. Vixe, Tem que Maria. ter. Aí eu falei Apesar funil, que... né? Funil para impressoras de resina, vocês usam? Sim, eu uso de silicone. Tá. Funil e também o descartável, né? Que a gente coloca, que é o filtro, né? Tem o descartável e tem aquele inox, né? É que de inox. Eu tenho de inox, mas dependendo do tipo da resina, ela já vem também um pouco com os de filtro de papel também. Tá. Sim. Eu acho mais interessante o de papel, porém, ecologicamente é melhor usar o de inox, né? Mas aí quando a resina é lavável, né, gente? Porque às vezes a resina, como né, não tem nem como reutilizar, né? Não, papel usou uma vez já era. Detergente e tudo mais, né? O meu, eu jogo ele dentro do... Na hora que eu termino tudo, eu pego o filtro e o funil, jogo dentro da máquina de lavar, que lava a resina, e já lavo tudo junto também. Já era. Que legal, Ana. Já que tá dica, tudo gente. Show, gente. Vamos ver agora como é que vai ser a álcool, tô lascada. Que o meu manual, que eu tiro o excesso com o papel. Eu uso muito. Eu compro aqueles blocos de papel de secador de papel, que você vai tirar um monte de folha. E eu compro o pacote de 1000 folhas e deixo aqui para poder usar. Você compra aquele reciclado, aquele que é reciclado. Eu também. Eu compro por causa dos pets, mas é importante. O preço, custo-benefício do que o de rolo é bem legal, né? Eu vejo. E ele absorve, né, Ana? Sim, eu tiro o excesso de resina das peças no final. E aí eu jogo tudo dentro do cestinho, jogo na máquina de lavar ali, ele já lava tudo com álcool. Ai, que legal, só secar e Ana. Nossa, dica legal, hein, Carol? Mas Ana, você não usa 2 tanques para lavar? Não uso, eu já tentei. Não? Eu já tentei usar 2 tanques, para mim não funciona. É muita bagunça. Não, eu uso tanque só. Sim, né? Tudo é um método melhor, né? Que você consegue trabalhar e aproveitar. Eu até tenho álcool sujo ali, que seria o ideal, sabe? Passar a peça você usa material bombinha, né, Ana? Você falou, né? Pra lavar a peça, né? O álcool. Então, eu tenho spray de álcool, mas aí o que eu faço? Eu lavo a peça no álcool da máquina mesmo normal ali. E aí depois, se precisar, eu venho com o spray, sabe, jogando naquelas partes ali que ficou. Mas pra mim, eu tentei usar uma outra bacia antes, mas pra mim não funcionava. Era muita bagunça que dava e eu gosto das coisas mais práticas. Então eu jogo dentro da máquina se livre lá. Já era. Olha que dica, gente. Pega essa Apesar dica. Que é interessante também ter agora falando pincel também. Na hora, né, de passar na peça, na hora de retirar a peça e passar em algumas partes que ela ainda fica meio melecada, né? Nossa, gente, aí uma também coisa pincel para acabamento eu fico besta, né? Principalmente essa parte de olho. Nossa, não, o que a gente quis dizer assim, quando você tira a peça, né, que ela sai da impressora, aí quando a gente vai lavar, aí é sempre interessante porque tem algumas partes na peça que a gente não consegue alcançar. Sim. Aí você usa um pincel mesmo com, tipo, no meu caso, com água, né? Aí eu vou passando para tirar o excesso da resina. Ou, no caso, ela vai jogando no spray e vai passando o pincel. Mas no FDM também eu uso, Carol, sabe por quê? Já pensou você coloca o seu dedinho ali, a máquina faz assim? Então, não é, gente. A gente às vezes tem que ter rapidinho ali, porque cai às vezes pedacinho de filamento, né? Então a gente tem vários. Pinça e pincel. Eu vou pincel com o cabo bem longe do meu dedinho, eu tenho medo. Mas assim, gente, porque é rápido, né? Do nada, assim, ela vai.
E aí eu falo, nossa, imagina essas agora de corte a laser e tudo mais. A gente vai ter que tomar mais Ela já cuidado. pensou ficar sem dedo? Agora, Não, já tem uma que... coisa. Ah, Desculpa. Uma coisa que eu comprei tem pouco tempo, mas que eu Ah. achei que fez muita diferença pra mim, é um soprador térmico e um maçarico. e aí eu tenho os O dois soprador também, é Ana. bom também. Porque a gente ajuda muito nessa parte de finalizar a peça, né, gente? Porque Sim. às vezes fica do nada lá. Os fiapinhos, né? fiapinhos, Pra tirar os fiapinhos. Uhum. Sim, eu Inclusive, também hoje eu uso. tive que refazer 2 arquivos lá e diminuir a temperatura por causa do, né? Por mais que a gente deixa secando, Não às vezes a gente quer adianta. utilizar o filamento, e o filamento, né? A gente precisa mexer, não tem jeito, né, gente? Vamos pra quinta? Tô adorando a live, hoje tá legal, hein? Ó, como vocês organizam o seu espaço de trabalho, né? Já emendando. Para otimizar tempo e manter a produtividade. Que nem vocês têm os locais, ou vocês têm horário, tipo, de manhã faz isso, de tarde faz isso, à noite faz isso, né? Então, eu hoje fico o dia inteiro, então me organizo. Mas que nem a Ana, né, trabalha, né, Ana? Então, é um determinado horário. Como que faz? O meu horário aqui ele é depois das 4, que é o horário que eu chego em casa. Tá. E aí eu vou fazendo de acordo com o que eu tenho mesmo de demanda. Eu não tenho assim, hoje faz isso, amanhã faz aquilo, não. Eu vou fazendo de acordo com o que tem. Agora, uma coisa que para mim facilitou demais a minha vida, eu coloquei na parede aqui, deixa eu ver se eu consigo virar. Eu coloquei na minha parede esse painel aqui, ó. Para visualizar, né, Ana? Eu também sou assim. Todas visual, as minhas... né? E do lado, assim, eu tenho o que é separado, né? E esse canto aqui, que é onde está o computador, são as ferramentas mesmo. Então, espátula, alicate, fica tudo aqui. Show. E no lado de lá, no outro ponto da mesa, é onde ficam as minhas tintas, pincéis, que é a área que eu vou pintar e dar acabamento. Então, fica tudo num lugar só e eu não tenho que ficar tirando nada de dentro do armário. Tá. Fica tudo à vista na mão ali, sabe? Show, pra mim é o que facilitou. Né? Isso aí é bom, né? Facilita. E você para pintar mais à noite ou de final de semana, Ana? Ó, o Jimmy, lindão. Falei de você um monte nessa live já. Eu acho que a Cris também apareceu aí, falou um olá. A Cris, a Forja, a Jaque. Obrigada, gurias. Tá todo mundo aqui junto. E aí, e você gosta de pintar à noite, Ana? Depende. Eu tenho assim, ali eu tenho uma luminária, uma luz forte, mais forte em cima da área onde eu pinto ali, que ela facilita bastante. Eu também tenho óculos com lupa e com luz para poder ajudar, porque pintar action figure e pintar olho pequenininho, principalmente de noite, sem lupa, não vai de jeito nenhum. Eu também, gente. Às vezes eu fico de óculos e lupa, ó, a minutinha. Mas é que força muito a vista, né? Não dá. Força bastante. Tem que ter um ambiente bem iluminado. Precisa. Eu gosto de pintar mais no início do dia, se eu tiver que pintar assim. Então é mais no final de semana, porque durante a semana é mais complicado, a não ser que eu tenha mesmo alguma coisa ali para entregar, eu faço assim mesmo. Tá. Mas eu prefiro fazer coisa que eu tiver que usar o meu olho mais da parte da manhã do que na parte da tarde. Você é da manhã, show, guria. Adorei, eu também sou da manhã. De noite eu já vou desacelerando, durmo cedo. À noite meu olho já tá mais cansado de luz, pra eu ficar esforçando ele pra poder pintar é pior. É isso mesmo. E você, Carol? Eu depende, que também é mais ou menos o que a Ana falou, né? Aí depende muito. Mas normalmente de manhã, na parte da manhã, já aconteceu eu fico normalmente mexendo na parte de elétrica, né? Às vezes eu tenho alguns trabalhos para fazer. Aí então, normalmente à tarde e à noite eu mexo com impressão. Que você foi professora do Senai, olha aqui. Grande mulher, Lucas. Obrigada. Era quando eu morava em São Paulo. Olha lá, o Jimmy lindão, olha lá. Convidando as também tá falando de você. Obrigada, lindão, obrigada. Gente, eu gosto de manhã mesmo, mexer com a parte da máquina, da produção, né? E identificar essas falhinhas. E deixa, assim, de tarde para de noite, essa parte de postagem, loja, a parte das entregas, né? Assim, eu acho que é interessante, porque você vai vendo o melhor horário que você se sente para mexer. Porque depois, se você deixa para o final da tarde,
sempre acontece de dar aquela chuva, a máquina dá um problema, e assim, a gente fica, né, nervoso. E a impressão 3D, eu falo que a gente tem que tentar minimizar os estresses, que é normal dar, né? Tem Sim, dia que eu tenho vontade de jogar essa impressora pela janela. Essa semana eu falei para elas. Falei que a gente é domadora de feras, né? sim. E a gente às vezes não consegue. Aí a gente quer jogar. Mas ó, a gente para, respira, né? E aí depois consegue. Elas estão acostumadas porque eu falo mesmo, né, Ana? Sim. Ainda mais a guria que tava com dificuldade, eu vi, né? A Bruna tava com dificuldade. E aí todo mundo tentando ajudar, mostrando parâmetros, então... E assim, hoje, né, a gente sabe, muitas são mães, né? Trabalham, tem, às vezes dá aula, né? O guri falando da Carol aí, mais uma que eu não sabia. Tô muito feliz, viu? Não, Obrigada. o Você Jimmy acabou de falou falar. sobre ciência Enel também não ajuda. Jimmy, eu estava imprimindo umas peças de 200 milímetros essa semana. Foi na segunda para terça e foi exatamente o que aconteceu. Acabou a energia. Eu perdi, ela estava acho que uns 30, 40% da peça. Ai, A meu Deus. gente me deu uma dó de uma guria do grupo. Eu não republiquei ela. Mas ela tava com uma mesa lotada daquelas capivaras mesmo, da SL Flix lá. E aí, Aham. no final, no topo, Já era. descambou tudo. Eu fiquei morrendo de dó. Ela falou as capivaras da feira do sábado e de domingo. Ah, E aí eu fiquei morrendo de dó dela. Porque é bem assim mesmo. O dia eu falei da Enel daqui para elas de você. É complicado, né, amigo? nem Tem me que fala. buscar, né? Gente, vamos para a sexta. Quais dicas vocês dariam para mulheres que desejam profissionalizar o seu hobby com impressão 3D? Primeiro, saber qual é o nicho que ela quer trabalhar. Show, É uma, show, importante. Segundo, ver que tipo de cliente que ela quer conquistar. show. É isso mesmo. É. Adorei, Guria. E estudar, né, gente? E Estudar, né? terceiro é estudar tanto impressão 3D, técnicas de impressão 3D. Uhum. Se puder fazer alguns cursos, ver no YouTube, pegar alguns vídeos no YouTube. Tem muito vídeo Mídia gringo aí que eu acho que social, até é marketing, bem né? interessante para assistir, sim. Precisa. É, Eu vejo que empreendedoras hoje, né, gente, é a nossa grande dica, porque uma vai ajudando a outra. sim. Então, é porque muita gente fala, ah, não, no grupo eu consigo. Não. Eu já vi guria publicar em grupo, do nosso grupo, publicando em grupo e ninguém respondeu. E assim, eu identifico porque eu tenho elas, né? Então, eu falo, hoje você ir no nosso grupo e jogar. Gente, você viu a troca, Bruna? Teve umas aulas ali, foi muito legal. Então, participar de lives, né? Fazer os cursos e encontros, né, gente? E você, Ana, Sim. tem alguma dica, guria, que você Eu, acha legal? eu acrescentaria aí, além de você saber o nicho, mas procurar o nicho de alguma coisa que você gosta também. Para você fazer Sim, é importante fazer algo que goste. Sim, Concordo. uma coisa que você goste. sim, porque Uhum. senão é uma obrigação, e aí você não tem aquela vontade, né? Exato. Eu ia falar um termo que não pode falar na live, mas assim, não tem aquela vontade de fazer, né? Você vê os Não. pets. A Ana tá se realizando, né, Ana? Porque a gente gosta de Ah, pet. Então, ó lá, a live com Ah, a que Ana e com gracinha. a Carol tem um monte de pet, com a Ana tem um monte de... Eu não vou nem virar aqui, porque. Ah, Você não tem viu a como, né? Olha. casinha, Ah, isso daqui. Carol, essa semana que a Stelliflix Qual que é? lançou pra gato? Você Não. viu? Ah, é uma eu tinha visto uma da. Eu acho que era tipo uma Então, foca. eu Era lembrei de essa? você, guria, porque você do grupo é a única que fez casinha pra pet. Aí dá uma Ah, eu vi o da olhada. foquinha, uma graça. Se for essa, eu Dá achei uma olhada, linda. porque é módulo Uhum. também, igual você faz. Sim, ela é bem grande. Ela é maior do que a que eu Né? fiz. Pelo que eu vi o Então, tamanho do cara montando. Aham. Muito legal. lembrei de você também, você vê, né? A gente faz a live, eu vou lembrando o que eu vou lembrando de hoje durante a semana. Gente, sétima, vocês utilizam alguma ferramenta de planejamento ou gestão para cuidar dos pedidos e entregas dos seus produtos? Eu uso Excel. Tá, show. Eu criei uma planilha no Excel para fazer o preço. Tá. Aí, dependendo
cliente que eu tenho, eu vou criando abas, né, dentro da planilha, e aí eu vou colocando uma lista, né, dos tipos de peças que ele vai pedindo com preço, tamanho, tempo, né, e aí eu consigo visualizar melhor aí o que tá saindo. Vocês vão abrir as lojas, né, gente? Aí vai ficar mais fácil também essa parte da organização, porque aparece lá produto, o que tem estoque, o que saiu, às vezes os contatos do cliente, isso tudo já ajuda. Porque é complicado, né? A gente às vezes esquece, até de prazo. Então é preciso anotar. E você, Ana? Eu tenho uma planilha para calcular para isso, o valor. Também vai com o tempo de impressão, vai material, tudo que eu gasto, embalagem, está tudo lá tudo calculado. Show. Dentro do site eu tem a gestão ali dos pedidos, então eu consigo ver ali o mais antigo que o primeiro, né, para poder ir fazendo ali. Tá. E eu também ainda uso papel. Todo dia que eu vou trabalhar aqui, eu pego o papel e anoto o que eu tenho que fazer naquele dia. Também. E aí eu vou riscando. Até o final lousa, né, gente? Eu adoro a lousa. Lousa também. Eu tenho lousa também. A lousa ajuda também. muito. Sim. Ajuda, porque é visual, você bate o olho, aí você vai anotando e tal. Porque a agenda, por mais que a gente fale, a gente às vezes esquece de pegar e abrir, né? Às vezes quando sai de casa, leva. Mas o celular, né? O celular já ajuda também, né? Eu gosto muito de lousa, sempre usei bastante lousa. Eu também, gente. O Lucas sabe adoro disso. Eu adoro o Google. E o Google, né, gente, também, o WhatsApp, a ferramenta do WhatsApp. Tem gente que tem a WhatsApp Business, consegue colocar o catálogo. Sim. Também no WhatsApp Business. Ajuda, principalmente essa parte de action, né, Ana? O pessoal põe tudo lá, eu vejo. Sim. Então é bem legal. Tem várias ferramentas, né, online gratuitas aí que dá para utilizar, aplicativos. Até a gente, assim, vocês montarem a loja gratuitamente, depois se vocês quiserem investir na parte do marketing pago, também dá. Entendeu? Então, assim, tudo isso a gente vai otimizando e vai fazendo, né? Vamos para a oitava? Gente, qual foi a ferramenta, né, ou a técnica que mais evolucionou o processo criativo ou produtivo de vocês? Você fala, nossa, melhorei muito, assim. Técnica de arrumar impressora. Que ultimamente que eu fiz bastante. Show, Liliana. Então, quando você dominou mesmo, né? Tô ficando expert. Daqui a pouco o pessoal vai querer enviar a impressora para eu arrumar. Mas é assim mesmo. Não tem jeito. Tem jeito. Acho que para mim foi nivelamento automático. Porque a Ender, depois que eu botei o nivelador automático dela, eu parei de passar raiva. Você vê, né? Eu tive azar com a minha, acredita? Então. Eu tive azar com o meu nivelamento automático. Eu coloquei na minha Sermon, né? Eu até mostrei pra Aninha. Na última live até que eu mostrei que ele tava funcionando. E aí, na semana passada, eu tava imprimindo uma peça, aquelas turbinas. Eu tava imprimindo, né? Em ABS ainda pra ajudar, né? E aí, eu acho que de tanto ficar tripidando, o sensor de nível caiu. E aí ele tem o cabinho, aí a extrusora pegou o sensor de nível e queimou. Aí a impressora, né, ainda bem que pelo menos ela parou, né, porque ela viu que não tinha um sinal, né? Nossa, e aí parou a impressão. Beleza. Aí para arrumar a impressora eu tive que voltar ao que ela era antes, porque o sensor demorou, de nível já era. Pra ajustar, né? Ela queimou, na verdade, lives que você tava arrumando. Eu falei, nossa, meu, porque é difícil, né? Até você deixar bala, né? Até pegar o jeito. Que o que ajudou pra mim é essa parte de criar vários perfis de impressão. Eu vejo que as gurias, assim, dependendo do material que você vai trabalhar, você criar os perfis de impressão ajuda muito, tá? Eu tenho e aí tanto melhora a qualidade e diminui o estresse também. Porque eu, além de criar perfil de tipos de materiais, eu crio o perfil também da peça em si. Eu tô fazendo essa da turbina, então tem. Que nem eu uso muito, hoje em dia eu tô usando bastante o Prusa, né? Antigamente eu usava muito o Simplify 3D.
Tá. Aí o Simplify eu também fazia isso, mas não é igual ao Prusa, né? Que dá para dividir melhor. Que o Prusa você consegue criar, né? Tanto para os filamentos quanto para as peças, né? Eu faço Então assim aí eu tenho também. agora de tudo, Os filamentos né? e as peças de impressão. Porque sabe o que acontece, gente? A gente fica naquele estresse, né? Então, se Sim. você já consegue já... Porque, assim, por mais que você saiba, às vezes no dia a dia é muito corrido. Às vezes uma falhinha que você dá, pronto. Aí tem que voltar, tudo de novo. Então, E eu ainda isso coloco ajuda. por marca. Eu Isso. ainda coloco filamentos por marca também. Não adianta. Show. Eu não coloco só ABS, não. Eu coloco lá GT Max ABS, Volt PLA. Show. Eu acho também, gente, essa parte produtiva, criativa, né? Hoje você está antenada nas mídias, inclusive na IA, que a gente falou aqui hoje, ajuda muito. Até gente que às vezes não tinha vocabulário de saber escrever, erros de português. Então, são ferramentas que vieram para ajudar. Então, Mas tem que tomar cuidado com elas também. Eu já vi principalmente que se você pega um post e você põe para mudar e você às vezes esquece de colocar lá mês tal, entendeu? Do nada você republica o negócio e do mês do ano anterior. Mas as você tem que ser bem detalhista também. na hora de fazer as perguntas para ela ou mandar ela fazer alguma coisa. Sim. Mas ela já peguei ajuda o vocabulário, Ana, porque assim, Carol, porque muita gente errava muito erros de português. Hoje eu falo, tudo tem legenda, né? Então a IA também nos vídeos, não só da pessoa às vezes olhar para o vídeo e ter lá para poder ir seguindo, mas assim, até a gente, eu adoro o YouTube. Por que eu gosto do YouTube? Porque a gente sabe que tem a legenda. Então, por mais que a gente tá ali, a gente às vezes acaba perdendo informação. Então é importante, né? Isso é verdade. Então a IA, ela tá ajudando o pessoal até nisso. Gente que tinha problema, assim, para se comunicar, que as pessoas não entendiam. Tá ajudando. Tem a legenda, sabe? Ó, ele falando, ó. Coitado da artificial, a inteligência. Amigo, é difícil. Mas, assim, muitos modeladores, você viu a mudança. Eles estão agora fazendo curso para mexer com a IA. Eu achei excepcional, porque, assim, vai usar a ferramenta de uma maneira que ajude. Sabe que não é a perfeição, mas, né, não barra as coisas, né? Não barra. Vamos para a última, gente? Olha que show, hein? Ah, não, tem aqui. A nona agora. Como vocês lidam com manutenções ou problemas técnicos das impressoras? Tem alguma dica prática? Eu vou ficar até quieta. Vocês fazem um check-up de tempos em tempos, a gente sabe. Né? Isso já... Eu acho que é dica prática. Eu acho que a gente estava comentando, utilizar o fatiador e já deixar tudo organizado já ajuda a não ter problema na hora da impressão. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é o pessoal tem que entender que a impressora ela não serve só para imprimir. Então, antes de tudo, vocês têm que também fazer uma manutenção preventiva nela. Então, a coisa mais básica é verificar, né, os eixos, como é que estão, o XYZ, passar, né, uma graxazinha nela de tempos em tempos, né? Ver se os parafusos estão bem presos, porque por causa da trepidação, dependendo da impressora, né, ela começa a soltar, então aí você tem que ir lá e dar uma apertadinha, né? É sempre interessante verificar se está bem nivelada, né? A extrusora também é importante você verificar se ela está ainda... se ela está boa, porque dependendo da extrusora, dependendo do tempo dela, né, de trabalho, aí aos poucos ela vai se deteriorando, você vai ter que fazer a troca dela. Trocar o bico, né, gente? Também, a gente já falou. Bico. Sim, o pessoal inicialmente, né, às vezes, apesar que hoje eu acho que essas novas impressoras já estão vindo com a de aço, né? Mas dependendo da impressora, ela vem de latão. É interessante, às vezes, você trocar, né, por uma de aço, porque ela é mais durável, né? Ter um estoque, né, a impressão gente, fica de bem material, melhor. né? Ter o bico também na hora para poder trocar, né? Você vê, essa semana eu tô com a impressora parada, que deu problema. Até chegar, já podia ter, né? Já ter ele, já facilitava, que nem eu tenho das outras. Então é importante.
É importante também você cuidar dos filamentos, parece que não, mas querendo ou não, filamento que não está bom estraga a extrusora, Você né? viu essa semana, gente, todo mundo mostrando ali, eu fiquei muito orgulhosa, porque, assim, a gente sabe que às vezes dá errado, mas não é por culpa nossa, é porque Sim, acontece. a gente já tomou um certo cuidado, né? Sim, sim. Então é sempre bom fechar, né? Lacrar bem, terminou de usar o filamento, guarda ele, lacra bem ele, se não tem, né, um Tira secador, o vácuo, né? Faz a vácuo. usa, né, o vácuo, compra uma caixinha, aquelas, como é que fala? Térmica? Não é térmica que fala? Como é que fala? Na verdade, Aquelas você que lacram bem, né? isola, né? Você faz o Isso, isolamento para não ter isso. Vedada. Principalmente no isso, sul, coloca uma né, Carol? silicla. No sul, né, guria? Porque a Aqui é gente demais. sabe, né? Então. A umidade é complicada aqui. Por isso até mesmo que eu preferi investir, né, no secador de filamento, porque Sim. mesmo eu tentando ter todo esse cuidado, O Jimmy só falou para te tive avisar, bastante para problema. não deixar muito, porque também, né? Aí eu Também vai brinquei, ficar falei assim, muito. ele Sim, sabe. sim. Não. Uhum. Porque senão você perde, né? O excesso também da secagem, né? Você tira Sim, demais, sim, ele aí não começa a fica legal. partir, né? Sim, ele dá uma Gente, eu quebradinha. coloquei que, assim, o grupo Empreendedoras 3D do Power Woman é a salvação nas horas de aperto. Então, né, já é uma dica aí para quem tá, né? A gente tenta trocar a experiência. Então, aqui nas lives e também no nosso grupo. Ana, você tem mais alguma coisa, guria, que você queria falar? Da prática? Eu acho que também não ter medo de aprender a mexer e dar manutenção sozinha, não ficar dependendo de uma empresa, de uma outra pessoa para ir no lugar da manutenção. Acho que tem a máquina, você tem que aprender a mexer com ela ali. Tem coisa que Resolver, pelo menos o básica, né? mínimo, né? Sim. Mas que Precisa, nem né? eu, coloca o sensor de nível, estraga e tem que tirar e voltar ao padrão. Essa é a melhor coisa que tem que ser aprende direitinho como é que funciona a impressora. Ai, meu Deus, Carol, olha o drama. Olha o drama. Mas vocês sabem, gente, que é assim, a gente erra, mas a gente aprende. E Então, dá é bastante importante. gargafada também. Mas eu vejo isso, porque assim, se você não tenta fazer as coisas também, você não tem como saber, né, a melhor. Ah, não, com certeza. Então eu vejo isso. Muita gente, a gente fez a live e recomendou impressoras mais basiquinhas para poder criar essa rusticidade do 3D, né? Porque hoje eu vejo, tem muita gente que vai para as máquinas mais atuais, mas não tem o conhecimento, gente. Porque tá tudo ali Exato. massadinho, vai lá no celular, manda, e aí acontece alguma coisa, fica acertado. O Jimmy é o que mais fala da galera do 3D, porque, né, precisa da terapia, né, mas assim, atualizada. Então, assim, mas não é só isso, é porque precisa aprender a mexer, né, na tecnologia, nos materiais, aprender também dos materiais, né, porque eles são diferentes, né. Sim. Então, eu tô doida para fazer um sapato, um tênis para mim. Então, mas, assim, eu tô tirando um dia que eu vou fazer isso. Porque eu sei que vai dar um pouco de mais de trabalho para mexer. Eu nunca mexi no material, né? E nem fiz esse tipo de impressão. Então, eu quero, porque eu acho que é o máximo. A gente que mexe com impressão, gente, daqui a um tempo, né? A gente tá vendo as gurias da medicina, né? A impressão de alimentos. A gente vai poder fazer de tudo. Ser autossuficiente. Então, é só adaptar as nossas máquinas, sabe? Então, né, é viagem, mas é muito legal. É muito legal, é o futuro. Vamos para a última, gente, tá demais. Que conselhos você daria para outras mulheres que querem entrar no universo 3D, né? Eu sei que eu falo isso, mas assim, mas ainda se sentem inseguras. Eu acho que o principal é não ter medo. É justamente não ter medo de encarar, saber que no início não vai ser fácil, você está aprendendo uma coisa nova ali, você vai ter que estudar. E procurei aprender o básico, saber fazer as coisas, assistir muito, tem muito vídeo no YouTube. Eu nunca fiz curso, aprendi tudo assistindo vídeo no YouTube. Eu também na internet. adoro.
né? Eu paguei já vários cursos, eu fiz, mas eu sei que a grande maioria que eu aprendi foi no YouTube mesmo. A gente tem que Eu falar, também né? fui me virando no YouTube e com amigos. É. Muitos amigos também já me deram várias dicas, me ajudaram também. A professora do Senai, né? Ó, a Carol, vai dando Inclusive, oi, Ana. hoje em dia eu posso falar que é E amigo, foi até um orgulho, ex-aluno do guria. Senai, Não, que no ele nosso. começou também a trabalhar com impressora e a gente trocava figurinha. Na verdade, tem 2 alunos do Senai que mexem com impressão 3D e trocamos figurinhas hoje em dia. Olha que legal, Maria, que show. Eu falo que todo mundo começa igual, gente. Todo mundo é igual. Você tem que partir do zero e você tem que criar o quê? Uma rotina e meio que se desafiar. Então, assim, hoje, se você quiser tudo prontinho, mastigadinho, você não quiser sair da sua casinha para sair explorar, ou do seu universo de, né, de contatos e não querer, você acaba perdendo muita informação. Então, hoje é importante você se desafiar diariamente, tá? Para tudo. Olha lá, ó. Todo mundo Todo dia aprendemos algo novo. É isso mesmo, Sim. amigo. É isso mesmo. Eu, Eu falo que o importante é dar o primeiro passo. Depois, né, gente? Vai. Eu aprendo Concordo. coisa nova de impressão 3D até hoje. Cada dia eu aprendo uma técnica nova, diferente. Então, E sempre está evoluindo, né? sim, eu Não, aprendi da máquina hoje foi rápido. demais. Foi demais. Porque assim, gente, sabe o que acontece? A gente, às vezes, não faz todo dia o que vocês fazem. Né? Então, hoje é interessante você ter essa troca, né, Ana? Porque só você fazendo todo dia uma rotina ali, que você vai aprimorando as técnicas, né? Sim. Então, essa parte da pintura, principalmente hoje dá o acabamento, se você erra no processo ali, você acaba o quê? Demora mais. Agora, se você tem alguém que te ajuda, você assiste um vídeo, você viu que deu certo, aí você já pode, com o tempo, pegar aquele aerógrafo, entendeu? E utilizar. Mas tem muita gente que vai só nos pincéis. Vai da pessoa, né? Sim. Eu gosto de, sempre que eu vejo alguma técnica nova, alguma coisa diferente, eu faço alguma coisinha ali. E Pra guardar, né? Para aprender, para testar, para ver como é que faz. E isso não quer dizer que eu vou continuar fazendo aquilo ali todo dia, mas eu fiz, eu sei como é que faz. Se eu precisar, eu vou saber o processo, eu vou saber que existe, pelo menos. Sim. Pelo menos saber que existe a técnica ali, eu já sei. Então, não, tá certinho. Eu falo que hoje, gente, é assim, a tecnologia também é lugar de mulher. A gente tem que falar isso, porque assim, né, gurias? Eu até coloquei aqui, né, gurias? Porque assim, hoje a gente tem que entrar de cabeça mesmo. Se a gente está fazendo alguma coisa, a gente se realiza, gosta, que é o que a Ana falou no começo da live, que a grande dica da live hoje é isso. É você abraçar e você tentar entrar nesse universo, explorar, criar, fazer, né? Não adianta, né? Não adianta. Você hoje pode fazer 1000 cursos, mas se você não guardar, não afixar, não testar, você não vai conseguir, né? Não. Então, a gente sabe muito, né, disso, porque todo mundo vai abaixo de cabeça no início e às vezes do nada também bate, dá vontade de, né, das máquinas na janela, que eu falei, mas tem que ter calma e pedir apoio das outras pessoas, ir lá no Google, na IA, o que for, jogar lá a dúvida, às vezes vem alguns vídeos, você assistir, já ajuda bastante, né, gente? Sim, não bastante. desisti. Então, Nenhuma primeira peça minha deu certo, nem na filamento, nem na resina. sério? Nossa. Isso foi um caos. Não, então, Eu lembro na que quando verdade, eu comecei na de filamento, que foi a primeira impressora que eu comprei, eu lembro que a de PLA não ficava legal as peças. E aí, quando eu fui fazer o teste com PETG, a primeira peça saiu perfeita. Eu falei, eu não acredito. era Eu tava tentando PLA e não funcionava de jeito nenhum. Eu falei, eu vejo mais realista. Desculpa. lá. Pode falar, Eu pode tenho falar. uma foto dos primeiros dias da minha impressora Delta que eu montei. Um monte de fita crepe colado na mesa, porque a peça estava soltando.
A peça era um Homem-Aranha que eu estava imprimindo um busto, tinha o suporte, só que o suporte estava soltando da mesa, eu colei um palito de dente com cola branca para segurar o suporte, para o suporte segurar a peça. Eu já fiz isso. A gente é meio MacGyver na mesa para não perder a peça, né, gente? Os suportes, né? Porque a gente quer economizar nos suportes. E aí a peça do nada faz assim e fica, né, meio Sabe aquele galo português? Eu fiz galo de Barcelos. Eu peguei um arquivo, gente, eu fiz para um cliente. E aí eu ia entregar, eu quis fazer num tom diferente lá. Quando eu vi ele tava assim, aí eu dei uma ajeitadinha ali e meio que fiquei ajudando a segurar a peça com o dedo, porque já tava no topo e consegui terminar. Mas assim, vivendo e aprendendo, né? Só tem que tomar cuidado se a máquina não faz assim para não decepar o dedo. De resto, né? Mas eu não sei de vocês, mas eu sinto que hoje em dia, assim, eu acho que no início para mim foi um pouco mais fácil. É até engraçado falar isso, porque eu sou muito perfeccionista, então eu acho que eu lia muito, estudava e eu queria ter certeza que era aquilo. Aí, querendo ou não, eu tive poucos problemas no início. Eu acho que hoje em dia eu tenho muito mais problema. Carol, no início a gente é um pouco mais ponderada. Então a gente primeiro olha o que os outros fazem para depois executar. Aí depois você acha que você já tá, já tô sabendo tudo. Aí do nada, guria, um dia você dá uma falha. É normal do ser humano, é normal. Nossa. Normal. Mas com o tempo, né? Você criar esses perfis já vai te ajudar bastante. Você já tem tudo ajuda ali. Bastante. E aí, principalmente a resina, né? Vocês acertaram a máquina, já fica show, né? Sim. Só não mudar a resina, né, Ana? Pois eu não mudo de resina. Mas também, eu não sei de você, Ana. Você tem problema dica da Ana. Eu adorei. Você tem problema, às vezes, com temperatura ambiente, quando você vai imprimir, dependendo da época? Da resina? Sim. Se o dia tiver muito frio, dá diferença. Tem que esquentar um pouco. Gente, guria de Portugal, acabou de entrar na live. Temos 2 gurias do grupo de Portugal, olha lá, ó. Lindona! Ó, essa semana ela publicou de porcelanas. Eu falei, eu gosto muito. Ela falou, eu também. E tá fazendo vários projetos diferentes, assim. Falou que vai vir pro Brasil, vai vir no nosso evento também, né? Olha lá. Tomara. Lindona! Gente, obrigado, viu, pela live extraordinária. Esse trio aqui já deu certo, né, das lives. E eu adorei. Tá, obrigado mesmo. Também. Obrigado, viu, Obrigada gente? Contem comigo. Digo mesmo. Fica com Deus. Tchau, gente. Tchau, gente. Vai dar beijo nos pets agora. Agora a gente chega na grade dos pets. Ele ainda não acordou, não posso.